LMC diário, tá? Uhum. Onde tem combustível, você vai escolher qual combustível que você vai fazer, tá? No LMC. Começa pelo etanol, tem 31, 10. Como é que vocês estão fazendo com a questão da folha? Eu acho que vocês estão colocando sempre um número à frente. Por exemplo, se for 30, a folha é 31. Se for 31, a folha é 32. É isso mesmo. Ok. Aí vocês já colocam aqui, tá? Então aí até o próximo. Bom, o que é o LMC aqui? Ele vai te dar o estoque de abertura do dia, mais se tiver alguma entrada, aí ele vai te dar um total de volume disponível, que está tudo entre fórmulas. Se você for observar, o 3.1 mais 4.3 é o volume disponível, certo? Aqui você tem as vendas, né, por encerrante de cada bico. A diferença do fechamento menos abertura vai ter a venda em litros, quanto você vendeu, certo? O que importa para o LMC é justamente o venda bico, certo? O que é o venda bico? É a diferença entre os dois encerrantes. O que é o venda metaposto? O venda metaposto é só para você ter uma base. O que é o venda metaposto? O venda metaposto justamente é o que saiu de cupom no metaposto, certo? Então ele confronta aqui, é só um confronto, tá? Mas o que vai influenciar mesmo para o LMC é o venda bico, certo? Esse venda aí ele confronta e dá se tiver alguma diferença, pode ser que tenha algum abastecimento que não caiu na tela por alguma coisa de automação ou vocês trabalham até meia-noite? 24 horas. 24 horas. Por exemplo, no final do turno, meia-noite vocês fecham o caixa? Então, passou de meia-noite, teve 4 litros e 67, caiu no outro dia. Entendeu? Entendi. Na hora de tirar o cupom. Mas o que importa mesmo é o venda bico, certo? Aí ele vai somar esses vendas bicos aqui, aí ele vai ter um total da venda do dia. O que é que vai dar no estoque escritural? O que é que tem que ter no... O que é estoque escritural? O que é que tem que ter no tanque? Uhum. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse volume disponível menos o total vendido no dia. Aí ele vai ter um estoque escritural. Isso aqui é o que deveria ter no tanque, certo? Só que como o combustível ele tem perda e sobra de combustível, você vai... o que é o LMC? O LMC nada mais do que um inventário diário. Você já mede lá na régua e você vai saber quantos litros você tem que colocar no estoque de fechamento. E aqui, essa perdas e ganhos aqui, ela no total, no final do mês, não pode passar de 0,06%, certo? Porque como é que a gente faz aqui? A gente sempre fala para o cliente para não deixar passar de 100 litros, que é uma maneira mais fácil de fazer, correto? Então aqui, se você for ver o estoque de fechamento, a régua está como 7.458, sendo que deveria estar 7.075, por isso que está dando uma sobra de 382, certo? É só você clicar aqui para atualizar a régua, né? Vamos atualizar a régua. Tem que dar 7.075. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ó, como foi que eu fiz aqui? Eu tirei as réguas, peguei pela tabela de medição lá. O que foi que eu fiz? Eu peguei, coloquei 1 centímetro equivale a 1 litro. Eu tinha feito aqui para poder facilitar. Como o sistema é um medidor de tanque, que ele te dá em litragem, não te dá na régua, então ficaria mais fácil, certo? Então, aí onde tem o campo régua, você digita a litragem, você não vai digitar a régua, você vai digitar a litragem, certo? 7.075, você dá um salvar aqui, aí você vai ter uma perda de sobra de 28. Pronto, esse combustível, nesse dia já está pronto. Aí você vai apertar visualizar, certo? E no caso você vai imprimir. Você já imprime já ou deixa para imprimir no final? Deixa eu ver no final, né, que a gente tira de uma vez. Eu acho que só vou imprimir esse último dia do mês, para poder já fechar o mês de outubro e depois você dá sequência. A respeito de LMC, você tem mais alguma coisa? Tipo assim, o ajuste então seria esse daí que você me mostrou. Isso. Qual impressora é? É esse aqui? É. Aí o outro combustível, vamos lá, extra diesel.
vou fazer todos os combustíveis desse dia, tá? Aqui tá dando uma 169, tá? A gente pode diminuir, 2.828.964. Correto seria o que você está achando na régua, você colocar. O que você está achando na litragem, você colocar. Porque aí você vai saber exatamente quanto você perdeu, o quanto faltou no mês. Tá, mas por exemplo, assim, vamos dizer, ali no Fight, né? Pra mim deixar ele afiado, vamos dizer, com o Fight. O que eu tenho que fazer aí? Você tem que digitar o que tem no Fight lá, se estiver correto, é claro, né? Se o Fight não estiver certo, você vai digitar aqui, o que tem no tanque de um começo do dia, certo? Que ali no Fight você tem como você tem como saber quanto teve meia-noite, né? Quando estava no tanque meia-noite. Então, aí você vai digitar o que tem meia-noite no tanque. Na verdade, no fechamento do dia. Por exemplo, dia 31, você vai botar meia-noite do dia 1º. Entendeu? Aqui no fechamento. Entendeu? Vai digitar exatamente o que está lá. Só que... Não, meia-noite do dia 31, no caso. Não. Pra mim fazer o dia 31. Meia-noite do dia 1º. Porque meia-noite do dia 31 é a abertura. Ah, tá. Entendeu? Aí meia-noite do dia 1º é o fechamento, que é a abertura do dia 1º. Entendeu? Então, aí se você digitando ficar correto aqui, aí você vai ter, só que vocês tiveram um problema de vocês não fazerem um LMC durante muito tempo. Lembra quando eu vim pra cá? Então, vocês não tinham régua, eu tive que ir colocando para poder, entendeu? Abaixando e Ah, mas criando aí, valores. vamos dizer, aí no caso você sempre foi criando esses valores fictícios, né? Para conseguir fechar lá no final. Mas vamos dizer, hoje, se eu for dando baixo, talvez essa litragem aí esteja com Já esteja correto, 2.000 ou 3.000 negativos, não? Porque devido à vaporização, vamos dizer assim, né? E as percas que teve. Por exemplo, chegando no final lá, eu tô com, vamos dizer, 2.000 litros negativos. E aí como é que eu faço minha o negativo não tá porque você sempre compra combustível, né? Mas eu falo assim, vamos dizer, um caminhão tanque vem despejar, nem sempre ele vem em cima da régua. Aí ele vem falando que vem 5.000, a nota fiscal vem 5.000. Aí ele vem com 4.000 É por isso que vocês tinham que colocar esse estoque de fechamento aqui de acordo com o código, entendeu? De acordo com a régua medida. Desde o começo, você daria apenas só exatamente, você sabia quanto que o tanque, não, por exemplo, de 5.000 veio 4.500, você ia saber. Entendi. Mas entendeu? assim, vamos supor, pra mim fecha, deixa ele redondo aí agora. Bom, aí você Entendeu? vai ter que... Aí eu vou ter uma perca de 2.000, vamos supor. Eu vou ter uma perca de uns 2.000 litros, entendeu? Eu arredondo aí manual do jeito que você está fazendo, porque você falou assim, o normal é ter uma perca de 0,06. Isso mesmo. Aí você pode ir ajustando com o tempo, né? Por exemplo, se chegou um combustível, de vez de 5.000 veio 4.900, por exemplo. Aí você já bota uma vez de 100. Aí com o tempo você vai conseguir ajustar a régua igual ao do Python, entendeu? Aí você vai ter que ir manobrando até chegar, né? Ou então talvez até já esteja, né? Que a gente não sabe, porque a gente não digita a régua certa, né? Correta. Talvez alguns combustíveis já estejam, tá? Outros não, entendeu? Aí você vai ter que ir acertando mesmo. Porque assim, a gasolina sempre vem faltando. Pelo fato de não descarregar ali, a régua nunca diz, chegou 5.000, chegou 5.000. Né? Se eu jogo 200, 250 menos, que eu estou te falando. 250 litros, não é? Depende da temperatura que ela é carregada lá e a temperatura que A distância é muito grande. Ele vem da onde? Madre de Deus. Distância é grande. 800 e poucos quilômetros. Talvez isso seja normal pela distância, mas eu não tenho certeza. Me informaram assim, se for carregar para mim dizer que lá o combustível chega frio. Quando chega aqui, chega mais da régua. Porque o Reno também tem uma régua, né? Entendi. E quando o Reno carrega em Salvador, aí o combustível é quente. Aí você chega lá e coloca ele. Quando você vem de lá pra cá e aqui esfria, aí ela desce. Então, aí você vai ajustando, entendeu? Por aí. Em relação aos dias que foi 28 de... Você falou 28 de fevereiro, o último dia, não foi? 21 de fevereiro. 25. Sim. Quando caiu o raio? Foi.
5 de fevereiro foi o último dia, né? Você vai ter que ir fazendo LMC desde outubro, tá? Não começa depois. Certo. Enquanto... Ah, mas vocês foram abrindo e fechando caixa, né? Beleza, melhor ainda. Não todos, entendeu? Nem todos, porque a impressora também na época tinha queimado, né? Então você não conseguia fazer nada. Então alguns caixas ficou abriu e fechou. Entendeu? Onde? Ainda não. Vou tá aí. Ele tá pra lá, porque já tem uns 5 dias que eu não vejo ninguém. Mas fechou com você? Balcão? Hã? Ficou pra ficar muito perto, mas aí tá. Então, aqui tá beleza, porque já tá criado já os bicos. Então vai ficar mais fácil. Falou. Vai ficar mais fácil. Foi aquele dia 22. Foi Como assim? 20? Eu não entendi. Não, eu vou explicar. Vai ficar mais fácil. Foi 21 de fevereiro, né? 25. 25? 26 de fevereiro aqui. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa diferente, porque aqui você não tem os dados já automáticos do fechamento e da abertura, porque parou o sistema e vocês só foram fechando, né? Deixando o mesmo encerrante. O que é que você tem que fazer aqui agora? Você vai pegar, como você tem todos os encerrantes de todos os dias, por exemplo, você vai pegar o bico 2, a abertura você nunca vai conseguir alterar, tá? Você só consegue alterar o fechamento. Porque a abertura desse dia é o fechamento do dia anterior. Então, você para zerar a abertura desse dia, você tem que zerar o fechamento do dia anterior. Ok? Por exemplo, assim, você vai pegar aqui, ó, bico 2, tá vendo? Você vai clicar aqui em atualizar fechamento e vai digitar o encerrante desse dia, do fechamento desse dia. Que é o de meia-noite. Certo? De meia-noite. Aí você vai, digita o encerrante, salvar. Aí ele vai te dar o venda bico. Tá? Aí depois ele vai somar e vai botar a venda do dia. Aí automaticamente ele já vai pegar a abertura, né? Somar com a venda do dia, ele vai dar o estoque escritural, aí você vai colocar a regra. Você vai ter que fazer isso em todos os dias. Aí, No caso é isso. O bom é que vocês foram abrindo e fechando caixa, pelo menos, porque senão nem isso aqui estava criado, entendeu? Aí ia ser mais complicado. Mas agora já está criado esses bicos, então beleza. tá, mas assim, nem todos os caixas foram abertos e foram fechados. Não, mas eu aí já às vezes olhei. o pessoal abriu, por exemplo, um caixa e ficou 3, 4 dias o mesmo caixa aberto. Certo, mas não tem problema, porque pelo que eu vi aqui, todos os dias já estão com os bicos criados. Então beleza. Eu não vou nem atualizar o sistema, que pode ser que quando eu atualize o sistema, porque depois com essa nova legislação do PAF-SS, você não pode mais fazer essa modificação de encerrante. Você tem que seguir exatamente o que está na automação. Por exemplo, se a automação der problema, alguma coisa, por exemplo, não cair, alguma coisa, pegar encerrante errado, você tem que seguir o que a automação está mandando, entendeu? Aí você faz uma ordem técnica, o seu mecânico vai vir aqui e faz uma ordem técnica para dizer o que aconteceu, entendeu? Você não pode parar mais na mão. E a respeito dos caixas, eu tenho como reabrir um caixa desse, por exemplo, e relançar agora, vamos dizer, os valores Não, recebidos? não, porque assim, o coração do sistema é a pista, é o cupom, a emissão do cupom. Caso você não emitiu esse cupom, não tem mais como você fazer isso. O que você pode fazer é manipulação dos encerrantes, né? Somente, entendeu? Aquele geral e Aí a parte de caixa realmente não vai ter como. eu lembro que isso aí, só isso mesmo? Só isso.